A meditação é possível apenas quando as ondas da mente se acalmam consideravelmente. Contudo, nossa experiência diária mostra que milhares de ondas surgem na mente a todo momento, algumas com grande poder perturbador. É de consenso geral que harmonizar a mente não é tarefa fácil. Yoga é o processo de controlar e sublimar essas modificações e finalmente eliminá-las. É um processo lento que exige muito esforço, dedicação e constância, mas cujo fruto é a paz e a libertação. Nesta palestra, vamos abordar algumas das técnicas que ajudam a superar as distrações e sublimar as tendências da mente, ensinadas pelos sábios da Yoga. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Gobrahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Gobrahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Harihi Om Swasti Mantra. Om. Que todo o bem chegue a todos no mundo. Que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre. Que haja paz e felicidade para os animais. Que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias. Que todos os seres encontrem a felicidade. Om, paz, paz, paz. Boa noite. Nós vamos falar hoje a respeito do controle da mente. Talvez em outras ocasiões a gente continue, a gente vai falar hoje, mas a gente vai dar uma abordagem geral, de acordo com o que os mestres falam, os grandes sonhos falam, que é um assunto muito importante, é o controle da mente, que está relacionado à meditação, yoga, tudo está interrelacionado, mas a mente é o fator básico. A Santa Mãe dizia que a mente é tudo. Se você consegue controlar a mente, você já conseguiu tudo. Você conseguiu a meta da vida espiritual, você consegue a realização, você consegue paz, felicidade. Então tudo depende do estado da sua mente. A sua vida também depende do estado da sua mente, tudo. Sucesso, fracasso, tudo relacionado com a mente. Vamos então falar primeiramente um pouco sobre a natureza da mente, antes de tudo. A mente é muito difícil de a gente entender. Qualquer coisa sobre a mente, mesmo que minimamente, é difícil você entender, porque a mente é invisível. Você não a vê. Você não vê nem a sua mente, nem a mente das outras pessoas. O que nós vemos é apenas o corpo, mas a mente ela é invisível. Então, isso torna a tarefa de entender a mente bem difícil. A outra dificuldade que se acrescenta é que para entender a mente nós temos que usar a própria mente. Então é uma peculiaridade, é um instrumento usado para entender ele mesmo. Então isso é uma coisa interessante a respeito da mente. É através da mente que você vai entender a mente, é através da mente que você vai controlar a mente também. Uma pergunta que nunca quer calar, né, para todas as pessoas que querem seguir a vida espiritual. Por que meditar é tão difícil? Não apenas para monge, mas para qualquer pessoa. Quer dizer, não apenas para qualquer pessoa, mas para monge também. Meditar é muito difícil. Não há dúvida sobre isso. Ninguém tem dúvida sobre isso, que meditar é difícil. O que acontece, o que os sábios mencionam, o que Yoga Sutras e Patanjali fala, é que para você conseguir meditar, começar a entrar no que é chamado verdadeira meditação, né? A sua mente as ondas mentais já tem que ter diminuído consideravelmente. Você tem que já ter estado num processo em que as suas ondas mentais já diminuíram. Senão não é possível entrar nesse processo meditativo. Nem minimamente, nem um pouco. Então, por que é tão difícil meditar? Justamente por isso, por causa das ondas mentais. Muitas ondas mentais, sem parar. Muitos pensamentos, um atrás do outro.
E quando a gente quer meditar, naturalmente não consegue, porque as ondas mentais são muitas. Né? Isso em sânscrito é chamado de vrittis. Então, os Yoga Sutras de Patanjali falam que Chitta é a substância mental. E o Chitta é formado por inúmeros vrittis, inúmeras ondas mentais. E elas estão borbulhando, assim, milhares. O Bhagavad Gita compara, descreve o que é a mente em alguns momentos. Né? Shri Krishna, ele compara a mente com o vento. Na verdade, não foi Shri Krishna, foi Arjuna. E Arjuna falou para Shri Krishna, né? Estava reclamando que a mente é tão difícil de controlar quanto o vento. E realmente é assim mesmo. E outra comparação que se dá para a mente é um lago. Então a mente é comparada com um lago, é comparada com o vento. Por que essas duas coisas elas são muito apropriadas para a gente tentar descrever o que é a mente? Primeiro porque a mente é de natureza extremamente mutável. Ela muda, de uma hora para outra ela muda. A mesma coisa acontece com o vento, a mesma coisa acontece com o lago. Está sempre mudando as ondas. Né? O vento ele não fica num lugar só, ele está sempre mudando. E a outra natureza, outra característica é que é vacilante. Ela é extremamente mutável e é vacilante também. Ou seja, uma coisa pode ser continuamente mutável, por exemplo, uma máquina, né, numa indústria, ela está mudando também, todo o tempo. Mas ela muda seguindo uma sequência. A nossa mente não, a nossa mente ela é mutável e ao mesmo tempo vacilante. Ela muda continuamente e ela vacila, ou seja, as mudanças não são uniformes. As mudanças seguem mudando também, ou seja, não só a mente muda, mas as mudanças também mudam, ou seja, é um processo vacilante. Ela é mutável e vacilante. Então, o vento e o lago são assim, símiles bem apropriados para descrever o que é a mente. Swami Vivekananda, ele comparou a mente, né, uma coisa até um pouco engraçada, com um macaco que bebeu vinho. Né? Imagina um macaco já é agitado por natureza, né? Ele não para de pular. E você dá vinho para o macaco, ele vai ficar mais agitado. Aí ele fala que não bastasse isso, o macaco foi picado por um escorpião. Né? Imagina o que vai acontecer com o macaco. Então ele fala que essa é a natureza da mente. Ela é assim, ela é agitada. Acho que não chega nesse nível, né, do macaco, mas ela é agitada, não tem como negar isso. Por isso é difícil meditar, por isso é tão difícil meditar. Tem uma outra explicação que é do nível dos gunas. Né? Você já ouviu falar dos gunas, sattva, rajas e tamas. Então tem uma explicação de por que a nossa mente não consegue meditar, por que a nossa mente é tão agitada baseada nos gunas, né? Sattva, rajas e tamas. A nossa mente, às vezes, fica predominantemente tamásica, dominada por tamas. Quando ela fica assim, ela tem a tendência a ficar apática, ficar preguiçosa, sem vontade, sem entusiasmo. Então, isso é uma mente apática. A gente pode notar isso facilmente. No momento que a gente se sente sem esperança, assim, sem entusiasmo, sem vontade de fazer nada, é um sinal de que tamas está prevalecendo. Às vezes isso acontece por causa do que a gente comeu, alimentação deixa a mente tamásica, ou uma coisa que você fez, ou um processo de pensamento, ou samskaras. Tudo isso pode levar a sua mente a ficar num estado apático. Né? Isso é uma coisa comum, todas as pessoas. O outro extremo é a mente rajásica, a mente dominada por rajas. Então, tamas e rajas. Ou a mente está tamásica, ou ela fica rajásica. Rajásica, ela fica extremamente inquieta, como um macaco, né? Foi picado pelo escorpião. Então, uma mente dominada por rajas é uma mente inquieta por natureza, ela não consegue parar, ela fica sempre em movimento. Então, essa questão de a pessoa falar que eu trabalho 12 horas por dia e assim eu não consigo parar de trabalhar, eu sou uma pessoa extremamente eficiente, então estou sempre trabalhando. O Swami Yatisvarananda, um Swami da ordem, dizia que isso não é nada elogiável. Né? A pessoa falar que ela trabalha 15 horas por dia, na verdade é só um sinal de que a mente está extremamente rajásica. Ela não consegue encontrar um tempo para fazer um outro movimento extremamente necessário para nós, que é o movimento de Nivriti, que é um movimento de recolhimento. Então, o movimento de Pravriti, que é um movimento de sair para fora, realizar coisas e se expressar no mundo, é necessário. É um movimento da mente. O outro momento também extremamente necessário é o movimento de Nivriti, que é o momento de você se recolher, você não fazer atividades, o momento que você vai se autoanalisar, vai meditar. Então, a mente tem necessidade de fazer esses dois movimentos, Pravriti e Nivriti.
Mas muitas pessoas, milhares de pessoas, principalmente em cidade grande, né, se esquecem do outro movimento, ou seja, ficam absortas apenas no pravriti, apenas fazer, eficiência, e se consideram isso como algo elogiável, mas na verdade não é. É um sinal de que sua mente está rajásica, tem muito rajas, é necessário você diminuir a passada, né, diminuir a velocidade. Então, o que é yoga? Yoga é um processo, né, traduzindo de acordo com o Yoga Sutras de Patanjali, é um processo em que você vai controlar os vrittis e sublimar os vrittis. Os vrittis é as ondas mentais. Né? Yoga nada mais é do que isso, um processo de controlar os vrittis e sublimar os vrittis. Para quê? Para você levar a sua mente para um estado de sattva. Então a nossa mente ou está rajásica ou está tamásica, como eu já expliquei. Né? Ela fica oscilando entre esses dois estados. Às vezes é uma mistura dos dois, tamas e rajas. Mas a verdadeira yoga faz a sua mente, pela sublimação dos vrittis, né, pelo controle dos vrittis, chegar a um estado de sattva. O estado de sattva é um estado de equilíbrio, é um estado de iluminação, quando as ondas mentais estão naturalmente no estado controlado. Só é possível, isso é afirmado em todas as escrituras de yoga, só é possível uma mente ficar em paz se ela estiver sátvica. Se ela estiver com predominância de sattva. Ela não fica totalmente sátvica. É impossível você ficar totalmente sátvico, porque os 3 gunas, enquanto você vive no mundo, eles sempre vão agir juntos. Mas é possível você chegar a um estado em que sattva predomina. Então a pessoa fica extremamente sátvica e os outros 2 gunas ficam menos. Esse é o estado ideal. Esse é o estado de um verdadeiro aspirante espiritual, que ele quer alcançar esse estado, né? Estado de sattva. Para isso, é necessário introspecção, né? Introspecção, voltar para dentro. Meditação. Então, antes de tudo, nós temos que analisar a natureza da mente. Então, a primeira coisa que a gente discutiu isso, a natureza da mente. Que ela é mutável, oscilante, vacilante. Ela tem os 3 gunas. Agora, uma outra causa, né? Nós sabemos que a mente ela tem os 3 gunas, sattva, rajas e tamas. E eles que determinam que a nossa mente está ou apática ou muito inquieta. Mas o que é que causa os gunas? A gente tem que ir pelas causas. O que é que está causando a nossa mente ficar rajásica? Ou o que é que está causando a nossa mente ficar tamásica? A gente falou que a alimentação é uma das coisas que pode ajudar a influenciar o estado da nossa mente. As nossas ações também, no dia a dia. Mas tem outra coisa que não é causada nem pela alimentação, nem pelas nossas ações, mas que influenciam diretamente o estado da nossa mente agora, que são as nossas tendências ou samskaras do passado. Então, sobre isso, nós não temos um controle direto, porque eles estão enraizados no nosso subconsciente. Então, suponha, por exemplo, que uma pessoa ela age da melhor maneira possível, ela tem a melhor alimentação do mundo, sátvica, uma alimentação vegana, sátvica. E é uma pessoa que é uma pessoa calma, mas mesmo assim ela sente a mente extremamente inquieta, ela sente a mente extremamente apática às vezes. Qual seria o motivo, então? O motivo está no passado. São ações feitas no passado, pensamentos feitos no passado, que estão dando frutos agora, na forma de tendências, samskaras, coisas que surgem na mente que a gente não sabe o motivo, mas aparecem lá do nada. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida muito boa, muito saudável, mas ao mesmo tempo, de repente, a pessoa fica deprimida ou com ansiedade. E parece que não tem motivo, é uma coisa sem motivo, mas o motivo está no passado. Então, os samskaras é uma coisa extremamente importante para se entender na nossa mente. São coisas do passado, coisas que estão no nosso subconsciente. Então, uma afirmação que a gente pode falar é que harmonizar a mente não é fácil. Meditar também não é fácil. É como uma outra analogia que se dá é como um rio, né, que está descendo a montanha. Imagine que um rio está descendo a montanha e ele está fazendo isso por milhares de anos, né, descendo a montanha. De repente alguém fala que quer mudar o curso desse rio. Né? E para fazer isso, imagine o esforço que é necessário. Ele tem que construir barragem, ele tem que fazer um esforço enorme para mudar o fluxo do rio.
A nossa mente também é dessa maneira. Ela é como se fosse um fluxo de um rio. Ela vem seguindo, vida após vida, num fluxo. E quando nós praticamos meditação, quando nós queremos mudar a mente, é quando surge tensão, é quando surge conflito interno. Mas esse conflito, de uma forma, é bom que surja para um aspirante espiritual. Então, assim, a pessoa fala que eu comecei a fazer prática espiritual, começou a surgir conflito, começou a surgir tensão. Na verdade, isso é uma coisa boa, porque é um sinal de que você começou a sair da sua zona de conforto. É uma palavra, uma coisa muito usada na psicologia, zona de conforto. Então, nós gostamos de ficar na zona de conforto, da nossa mente, principalmente. E quando nós queremos mudar, quando nós fazemos esforço para mudar o fluxo do rio, é quando surgem os conflitos, surgem as coisas de dentro. Então, a ansiedade, medo, coisas assim, às vezes surgem por causa dessas coisas que estão no nosso subconsciente e começam a aflorar. O Swami Yatiswarananda, ele disse que um aspirante espiritual, quando ele começa a fazer prática espiritual, é como uma pessoa que estivesse escavando. Uma pessoa que escava é um escavador, né? Como se fosse um escavador. Ele está escavando as coisas dentro dele e está trazendo para a superfície. Então, às vezes, o que ele traz para a superfície, às vezes não agrada, porque é uma coisa que está lá há muito tempo parada, né? Mas isso é bom, porque você vai trazer para a superfície e vai ser capaz de sublimar, vai enfrentar aquilo e vai sublimar. Então, sair da zona de conforto. Para um aspirante espiritual, prática espiritual não significa estar livre de tensão. A prática espiritual também não significa você alcançar a paz imediata. A prática espiritual é um processo em que você vai tentando, passo a passo, tentar controlar a mente, sem se importar com os altos e baixos. Isso é prática espiritual. Porque altos e baixos sempre vão surgir, né? Então, não importa a maneira como você esteja fazendo a sua prática espiritual é você ter essa determinação de continuar, independente dos altos e baixos. O Swami Abhedananda dizia que o nosso progresso espiritual nunca acontece em linha reta. Não é uma linha reta ascendente, né, como na matemática mostra, uma linha reta ascendente. Na verdade, o nosso progresso ocorre como ele mencionou, né, numa espiral ascendente. Uma espiral ascendente, ela tem a característica de que ela está sempre subindo, mas ela sobe em espiral. Então, ela está subindo e descendo, mas se você for pegar um resultado final, ela está subindo. Mas é uma espiral ascendente. Assim também é a nossa vida espiritual. Ela tem altos e baixos, mas está sempre subindo. E Swami Vivekananda mencionou num dos livros, se não me engano, Raja Yoga, que à medida que o progresso espiritual da pessoa vai aumentando, esses altos e baixos também vão aumentando. Então, os altos e baixos vão surgindo de maneira mais rápida, conforme a pessoa vai evoluindo na vida espiritual. Então, é natural para qualquer aspirante espiritual que surjam tensões. Mas nós temos que sempre ter a determinação de afirmar para nós mesmos que a minha mente tem que ser elevada, de uma maneira ou outra. Então, o meu esforço é no sentido de elevar a minha mente, não importa o que ocorra, e não importa quanto tempo dure também. Porque o tempo pode ser que demore muito tempo, a gente não pode ficar medindo o nosso progresso espiritual. A Santa Mãe dizia que nós não devemos tentar ficar medindo o nosso progresso espiritual, porque o quanto nós já progredimos, nós não sabemos. Pode ser que a gente progrediu pouco, pode ser que a gente já progrediu muito, mas isso nós não sabemos, isso depende de vários fatores. No momento que você menos espera, pode ser que você esteja prestes a realizar Deus, mas você não sabe, você acha que não. Então, a Santa Mãe dizia para a gente não ficar medindo o nosso progresso espiritual, porque isso, na verdade, é um obstáculo, você ficar tentando medindo o progresso. O progresso não está em nossas mãos. O que nós temos que fazer é praticar meditação, praticar oração, seguir com as práticas diárias, sem ficar medindo o nosso progresso, com o intuito de levar a paz. Agora, uma outra coisa com relação à mente, né? Como superar as distrações. Isso é uma coisa básica com relação à mente, que tem distrações, nós sabemos disso. Como superar essas distrações? A primeira coisa
que se deve aplicar para a mente para superar as distrações é o alimento da mente. O alimento da mente é o que vem de fora, aquilo que nós conseguimos de fora. Então, tudo que vem através dos 5 sentidos, Shankaracharya chamava de ahara, é alimento. O alimento que a gente come é um alimento físico, mas existe um alimento que vem através dos 5 sentidos. Shankaracharya dizia que nós temos que controlar também, ter um alimento saudável, aquilo que vem através dos 5 sentidos. Por quê? Porque a coisa básica para um aspirante espiritual é a purificação da mente. Então, sem a purificação da mente, não é possível você superar distrações. Mesmo que você vá para os Himalaias e fique sozinho, você não vai conseguir superar distrações se você não tiver um mínimo de purificação da mente. Então, o seu estado mental não depende tanto do lugar onde você está, mas da purificação da mente. Quanto você foi capaz de purificar a sua mente. Para isso, para a purificação da mente, existe o processo da yoga. Yoga tem a única finalidade de fazer a gente purificar a mente. Então, no hinduísmo, existem 2 coisas. A parte teórica, que nós encontramos nas escrituras, que dá a parte filosófica, a parte abstrata, a parte de você tentar conhecer Deus de diversas maneiras. Mas uma outra parte extremamente importante também é a parte da prática, que é a yoga. Então, a yoga é a parte prática da filosofia, que é a parte teórica. Então, a parte prática, que é a yoga, tem a única finalidade de purificar a nossa mente. Então, as práticas da yoga purificam a nossa mente. Sri Ramakrishna, ele falou uma coisa que também ajuda muito a purificar a mente. Ele falou que os pensamentos, as palavras e ações devem se corresponder. Então, ele falava, isso é a essência da veracidade, Satyam. E essa é a austeridade dessa época. Então, o que pensamentos, palavras e ações devem corresponder. Então, geralmente a gente analisa Satyam, que é um dos yamas, como sendo a falar a verdade. Sri Ramakrishna, ele diz aqui, que Satyam não significa apenas você falar a verdade. Satyam significa você ter a verdade em si mesmo. Ou seja, seus pensamentos, palavras e ações devem corresponder entre si. O que você pensa deve ser o que você faz, o que você fala também. Então, aquilo que você fala deve corresponder com aquilo que você pensa. Pensamentos, palavras e ações devem se corresponder. Essa é a essência da veracidade. Se você não pratica isso, ou seja, se você fala uma coisa e faz outra, ou se suas ações não correspondem aos pensamentos, o que acontece é que você não consegue avançar no caminho espiritual, você não consegue avançar no caminho da yoga, porque isso cria conflitos internos com você mesmo. Então, a não conseguir praticar a veracidade faz com que crie-se dentro de você mesmo conflitos internos. Isso é chamado sinceridade. Então, nas escrituras, toda vez que a gente ouve a palavra sinceridade, é isso. Sinceridade é pensamentos, palavras e ações corresponderem. A sinceridade de propósito, nada mais é do que isso. A união desses 3. É muito fácil, às vezes, a gente ser sincero com relação a outras pessoas. Ou seja, a gente falar para outras pessoas aquilo que a gente sente com relação aos sentimentos. Mas é muito difícil a gente ser sincero com a gente mesmo. Ser sincero com os outros é até fácil, mas ser sincero consigo mesmo é mais difícil. Porque existem vários fatores que o principal deles é que a nossa mente nos engana. A mente, ela cria justificativas internas para as nossas faltas. Então, é muito mais fácil para a gente projetar as faltas que a gente tem na outra pessoa. E a gente faz isso de maneira subconsciente, sem perceber. Muitas coisas que a gente não gosta em nós mesmos, a gente projeta no outro e culpa o outro. Isso é uma coisa normal, a gente vê acontecendo diariamente. Então, se a gente analisar a nossa mente, se a gente analisar de forma sincera a nossa mente, fazer uma autoanálise bem crua, a gente vai perceber que existem muitas coisas dentro de nós que precisam ser reformadas ainda. Isso é uma análise sincera. E quando a pessoa começa a fazer essa análise e vê que ela tem muita coisa dentro de si mesma para ser reformado,
ela começa a parar de ver faltas em outras pessoas. Ela começa a parar de ver defeito no próximo. Porque ela não tem tempo para ver esse defeito no próximo. Ela tem tanta coisa para resolver dentro dela mesma que ela não vê defeito no próximo. E também isso traz uma grande humildade. Né? Você parar de ver defeito no próximo traz humildade. Que você percebe que você está no mesmo barco. Ou seja, os outros têm defeito e eu também tenho defeitos. Né? Eu não sou uma exceção. Eu tenho tantos defeitos quanto os outros têm defeitos. Então, o meu dever é, inicialmente, atacar os meus defeitos, em vez de ficar projetando os meus defeitos no próximo. É o que a Santa Mãe falava, né? A Santa Mãe, um dos últimos ensinamentos da Santa Mãe, Sri Sarada Devi, um dos últimos ensinamentos dela é que ela falou: meu filho, se você quer ter paz mental, pare de ver faltas no outro, pare de ver faltas no próximo. Ao invés disso, veja suas próprias faltas. É um ensinamento simples, mas muito sábio, né? Parar de ver faltas nos outros. Isso traz muita paz. Swami Ashokananda dizia que quando você entra num estado mental em que você começa a ver muitos defeitos ou faltas no outro, é um sinal de que você tem que praticar mais introspecção. Né? Olhe para si mesmo e comece a se analisar mais. Para ver por que você está vendo tanto defeito no outro. É um momento de você fazer uma autoanálise. Se a gente se analisar, a gente vai ver que a mente ela cria muitas justificativas para as nossas más ações. Muitas coisas que a gente faz que não são desejáveis, a mente cria justificativas para a gente fazer aquilo. A própria mente cria justificativa. Você está fazendo isso, isso é correto, porque por causa disso, disso, disso. A mente cria essas justificativas. Então, a autoanálise faz com que a gente retire isso, esse hábito ruim da mente, de criar justificativas para os nossos erros, para a nossa procrastinação. A gente procrastinar as coisas e criar justificativas para isso. Então, a mente, em certos momentos, Bhagavad Gita fala isso também, uma mente não controlada, não purificada, ela pode agir como nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo, ele só nos prejudica. A nossa mente também, não purificada, ela só nos prejudica. Então, a importância da autoanálise. Uma reclamação que muitos de nós temos é que eu já vi muitas pessoas reclamarem que eu não consigo fazer prática espiritual, eu não posso fazer meditação todo dia, e por causa de vários motivos a pessoa dá. Primeiro, o principal deles é a falta de tempo. Eu não posso fazer meditação porque eu não tenho tempo. Eu tenho várias outras coisas para fazer e não tenho tempo. Ou às vezes a pessoa fala: a minha mente está muito inquieta, eu não consigo fazer meditação. Mas ser sincero consigo mesmo tem também relacionado com você tentar buscar as fontes reais da sua perturbação, que muitas vezes você quer esconder de você mesmo. Quais são as fontes reais da minha inquietação? Tentar buscar as fontes reais. Isso também é uma prática de autoanálise. Não colocar a culpa, por exemplo, no tempo, falar: não tenho tempo de praticar, ou minha mente está inquieta. Mas por que sua mente está inquieta? Você tem que analisar as raízes. O que está fazendo com que sua mente fique inquieta? Quais são as causas da perturbação? Então, buscar as fontes reais da perturbação. Isso é uma dica que os mestres, os homens falam. Tente buscar quais são as causas reais da perturbação que está impedindo você de ir para frente, de meditar. O Swami, que é considerado um Swami santo, Siddheswarananda, foi o primeiro chefe do centro da França, de Gretz. Ele falava que antes de meditar é muito bom você simplesmente fechar os olhos e fazer a seguinte afirmação, dizer: eu tenho um problema sério dentro de mim que precisa ser resolvido. E aí, ó Senhor Supremo, me ajude a resolver esse problema. Então, fazer essa busca, uma oração sincera para Deus, para Ele resolver esse problema sério que tem dentro de você mesmo. E falava para fazer esse tipo de afirmação. Uma coisa muito útil. Uma coisa que acontece com todos nós é que muitas vezes nós sentimos a mente elevada e uma alegria e paz, e no momento seguinte nós sentimos o contrário, desânimo, pensamentos menos nobres. Nós já falamos que isso é causado pelos gunas também, pelos samskaras.
Mas uma outra explicação também tem a ver com os chakras. Isso está uma explicação mais relacionada a yoga mesmo, Raja Yoga. Isso tem a ver com os chakras. A condição da nossa mente, o estado da nossa mente está relacionado a em que região, em que chakra a mente está residindo. Quando a mente está perturbada, quando a mente não está conseguindo encontrar foco e equilíbrio, isso significa que ela está residindo nos chakras inferiores, os chakras mais básicos. E quando a mente se sente mais leve, mais calma, menos perturbada por desejos, medo e ansiedade, significa que a mente está nos chakras mais elevados, o chakra do coração, o chakra da garganta, ou o chakra superior. Então, os mestres aconselham a gente tentar, de uma maneira ou outra, fazer com que a mente sempre fique no chakra superior. Não deixar a mente ir para os chakras inferiores. Por isso que um aspirante espiritual sempre tem que estar ativo, de uma maneira ou outra. Ou lendo escrituras, ou repetindo mantra, ou fazendo serviço altruísta, ou fazendo meditação, ou fazendo yoga. Porque isso ajuda a manter a mente nos chakras superiores. Se você não consegue fazer nenhuma dessas coisas, tente manter a sua mente num nível intelectual. Leia bons livros. Não deixe a sua mente baixar para os níveis inferiores. Isso é um conselho que os mestres dão. Na vida de um noviço, de um monge, isso é muito mais observado, principalmente dentro de um mosteiro, por exemplo, da Índia, em que os brahmacharis, os noviços, eles são mantidos todo o tempo em observação, ou seja, até uns segundos são contados. Hora de ler as escrituras, hora de comer, hora de ir para o templo, hora de meditar, tudo é contado, cronometrado. Ou seja, não deixa nenhum tempo livre para que a pessoa fique pensando em coisas diferentes. Né? A mente toda é engajada, em todo momento, para tentar pensar em coisas nobres. Porque isso é um processo de sublimação, um processo de purificação. Que a início pode parecer como você está tomando um remédio amargo. Né? Isso é uma coisa muito difícil, você não tem liberdade, parece militar. Ou às vezes até pior que militar, né? Porque militar às vezes tem liberdade. Mas para um noviço às vezes parece ser uma coisa assim muito dura, até espartano, mas na verdade não, é um processo em que depois que a pessoa passou por esse processo, a mente naturalmente ela fica num estado em que não é necessário mais a prática tão rígida de disciplinas. A mente fica numa condição em que naturalmente ela tem pensamentos elevados, naturalmente ela fica tranquilizada. Então é necessário no início fazer esse esforço. Mas isso não é só para noviço, isso não é só para monge, é para todas as pessoas. Nós temos que, de uma maneira ou outra, diminuir as figuras, as imagens, as distrações da mente, para todas as pessoas. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não fizer um esforço sincero para diminuir essas coisas da mente, eles vão surgir na hora da meditação. Não tem como você evitar. É ilusão você achar que você vai ficar pensando em uma coisa o dia todo e na hora da meditação você vai pensar em Deus. Não tem. Você tem que tentar levar a sua mente num estado meditativo durante todo o dia. Tentar estabelecer um tipo de conexão. Uma coisa que muitas pessoas falam, né, quando começam a praticar a meditação, eles falam que eu vou tentar controlar minha mente deixando minha mente vazia. Eu vou me sentar em meditação e vou esvaziar minha mente de todos os pensamentos e aí eu vou controlar a mente. Na verdade, o que os mestres mencionam é que esse processo não funciona para uma pessoa que não passou por um processo longo de purificação. Então, você se sentar e dizer que você vai esvaziar a sua mente, você vai apenas levar a sua mente num estado tamásico. É isso que eles descrevem. Eles falam que essa não é a atitude correta. Você esvaziar a mente é possível para uma pessoa que avançou muito no caminho espiritual, em que esse vazio da mente dele tem um significado muito superior. O vazio da mente tem um significado essencial. Mas para uma pessoa que não purificou, o vazio da mente significa entrar num estado tamásico. Então, qual é a solução então para controlar a mente? Para começar a controlar a mente, né? A gente não tem esperança de controlar a mente toda de repente, mas qual é a solução para começar a controlar a mente?
Sri Krishna, ele dá o conselho no Gita, né, que eu já falei aqui, hoje ainda aqui, Abhyasa e Vairagya. Ele falava duas coisas. Quando o Arjuna reclamou, falou que a mente é como o vento, que é difícil de controlar, eu não sei o que faço mais, e a Sri Krishna falou, sim, Arjuna, a mente é difícil de controlar, sem dúvida, mas é possível controlar. Então isso já dá uma esperança, né? É difícil de controlar como o vento, eu concordo, mas é possível controlar. E ele falou, você pode controlar a mente através de Abhyasa e Vairagya. Então, Abhyasa significa, traduzindo para o português, significa prática constante. Pela prática constante você consegue controlar a mente. Mas não é só a prática constante, é Vairagya também, desapego. Então, a prática constante e desapego. Esse desapego significa desapegar daquilo que está impedindo você de avançar. Se desapegar das coisas que estão impedindo você de avançar. Se você sente que alguma coisa que você está se apegando está impedindo você de avançar, você tem que se libertar daquilo imediatamente. Sri Ramakrishna, ele falou, tinha um homem abraçado num poste e reclamando. Ele fala reclamando, por favor, me liberte, por favor, me liberte. Ele reclamando o tempo todo. Uma pessoa chegou do lado dele e falou, qual é o problema? O que aconteceu? Ele falou, me liberte, eu estou preso. E a outra pessoa falou, não, é só você soltar os braços, né? Você já está livre. E ele soltou o braço e falou, realmente estou liberto. Então significa exatamente o que acontece com a gente. Às vezes a gente está se aprendendo alguma coisa que basta a gente, para a gente se libertar, basta a gente soltar o braço, né? Nada mais. E isso às vezes nos prende por anos, né? Às vezes coisas que nos prendem que nos impedem de avançar. Um outro exemplo que dá é de remover a âncora. Suponha que você está num barco e você tem várias pessoas no barco remando. E elas remam. Depois de muitas horas, elas veem que o barco está no mesmo lugar. Não conseguiu sair do lugar. Aí depois de várias horas, viu que o barco estava ancorado, tinha uma âncora. E ninguém percebeu. Na verdade, tem uma história por trás disso, né? Mas não vou contar a história. Mas depois de várias horas, eles perceberam que não conseguiram avançar porque o barco estava ancorado. Então, essa âncora é justamente os nossos apegos, né? As nossas apegos e aversões. Apegos e aversões não nos deixam avançar também. Então, não basta a gente fazer prática contínua se a gente não praticar o desapego, Vairagya. Somente a prática contínua não é suficiente. Você tem que praticar o desapego também, aquilo que está impedindo você de avançar. Uma vez, Sri Ramakrishna estava num lugar chamado Casa de Balaram, que fica em Calcutá. Ele costumava ir lá, né, com os devotos e tinha festivais na Casa de Balaram. E nesses momentos iam vários discípulos, vários chefes de família, e faziam festivais. E Sri Ramakrishna cantava, dançava, entrava em samadhi. Em um desses festivais ele falou ele estava falando e ele falou, tinha um senhor, né, que estava sentado perto da porta, que estava com um rosário na mão e todo o tempo ele estava com o rosário, passando o rosário. E Sri Ramakrishna, no decorrer da conversa, ele fez a observação. Ele falou, veja, ele está vários anos repetindo o mantra, veja, ele está vários anos com o rosário, mas por que ele não faz nenhum progresso? Né? Ele só falou isso. Só fez essa pergunta. Então, é justamente isso que acontece. A gente fica com o rosário, né, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas a gente esquece de levantar a âncora. Então, levantar a âncora é o principal, é você remover os apegos e aversões, aquilo que está segurando você e não deixando você avançar. Então, para isso, uma coisa extremamente importante é vigilância. É uma outra palavra também que é muito usada pelos swamis, né, pelos sábios, é vigilância. A eterna vigilância é o preço do sucesso. É uma citação também, um ditado. Né? Você estar eternamente vigilante com relação à sua mente. Não deixar a sua mente agir da maneira como ela quer. Esteja sempre vigilante. Veja o que ela está fazendo. Isso também coloca você numa posição de testemunha. Ajuda você a controlar as emoções. Você se colocar numa posição de testemunha da mente. Não se deixar afetar pela mente. E você se colocando numa posição de testemunha, você também não deixa a mente se distrair tanto. Você ser uma testemunha da mente. Não me lembro quem disse, mas
acho que foi o próprio Sri Ramakrishna, que falou que a mente é como uma criança. Ou acho que foi Vivekananda que falou. A criança está fazendo uma coisa errada e ela não tem ninguém vendo, então ela continua fazendo a coisa errada. Mas no momento que alguém olha, ou seja, o pai está olhando ou a mãe está olhando, ela para de fazer a coisa errada, ela fica com vergonha. Então a mesma coisa acontece com a nossa mente. Se a gente não observa a mente e deixa ela agir como ela quer, ela vai agir como ela quer. A gente só vai reagir, não vai nem perceber o que está acontecendo. Mas se a gente é capaz de ser testemunha da mente, de analisar a mente como testemunha, ela vai deixar de agir como uma criança levada. Então ela vai parar, ela vai nos obedecer. Essa é uma prática muito recomendada para todos. Você tentar ser testemunha dos pensamentos, testemunha das emoções, não se deixar levar pelas emoções, se colocar como uma testemunha. Eu vou falar mais no final dessa página e vamos terminar por hoje. Uma coisa que é altamente recomendável para qualquer aspirante espiritual que tem inúmeros benefícios para o controle da mente, isso os swamis falam repetidamente, Sri Ramakrishna, todos os swamis falam, é a prática do japa. A prática do japa é a prática da repetição do mantra. Você tem um mantra que você repete esse mantra. Porque todos nós sabemos que a meditação, como foi falado no início, é algo difícil. Ela exige um foco constante, que nós não estamos muitas vezes preparados para ter um foco constante da mente, com direção a um único objeto. Então, uma coisa altamente recomendada é a prática do japa, a prática da repetição do mantra. Por exemplo, a repetição do mantra Om, a repetição do mantra Gayatri. Continuamente fazer isso leva a mente num estado vibratório de paz, num estado de paz mental. Isso é uma coisa muito perceptível, mesmo para aqueles que estão iniciando no caminho espiritual, como a prática do japa ajuda a controlar as ondas mentais, ajuda a levar você a um estado de equilíbrio. Então, a prática da repetição do mantra. Muitas dúvidas surgem com relação à prática do japa. Isso é uma palestra à parte, isso é um livro à parte. A prática do japa, como praticar o japa, maneiras de praticar o japa. Mas uma recomendação geral com relação à prática do japa é que você não precisa praticar, você tem que praticar o japa durante o dia todo. Trabalhando, andando, conversando, em todos os momentos você tem que estar repetindo o mantra. Tentar repetir o mantra. Mas é necessário que a gente reserve alguns minutos do dia, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e ir aumentando esse tempo, para uma prática dedicada do japa, para uma prática dedicada da repetição do mantra. Então, seja de manhã antes do sol nascer, que é um horário extremamente auspicioso para praticar a meditação, é quando o sol está quase nascendo e no momento que ele nasce, é um momento altamente auspicioso para praticar a meditação. E quando o sol se põe, quando o sol se põe também é um momento auspicioso para praticar a meditação. Nesses momentos, você fazer japa, prática da repetição do mantra. Isso traz paz mental, equilíbrio e também influencia na saúde do corpo. Porque nós sabemos, que corpo são e mente sã. Mente sã e corpo são. Ou seja, a saúde da mente influencia a saúde do corpo. Então, a prática do japa ela é extremamente benéfica e é recomendada para todos. Também, um outro efeito da prática do japa é que ele eleva a nossa mente sem esforço. Nós praticamos a repetição do mantra e isso eleva a nossa mente sem muito esforço e amplia a nossa visão também, a nossa visão espiritual. Uma coisa recomendada, por exemplo, se você está num estado em que você está perturbado, alguma coisa que você ouviu perturbou, alguma notícia, alguma coisa que aconteceu na sua vida, deixou a sua mente perturbada, o que eles recomendam é você deixar aquela situação e você se retirar e praticar a repetição do mantra. Praticar o japa por alguns momentos, por alguns minutos. E isso vai fazer com que a sua mente entre no estado vibratório e que a sua visão vai se ampliar e você vai ter um certo equilíbrio, você vai ter uma certa capacidade de lidar com a situação de maneira melhor. Ou seja, se você tem algum problema ou qualquer coisa que aconteça, você se retirar daquela situação e praticar repetição do mantra. Isso é uma coisa altamente recomendada.
repetição do mantra. Bom, isso eu vou deixar para depois. Então, namastê a todos, boa semana.